Eu vou fazer uma contextualização super rápida, prometo não tomar muito tempo de vocês aqui, para vocês focarem aqui no que é mais importante, que é o Albino. Só para quem não conhece, a gente está na quinta edição do Azure in the Jungle, que vai acontecer agora em setembro, finalzinho de setembro. É um evento sem fins lucrativos, independente, tudo que a gente arrecada, se a gente arrecada mais, a gente vai gastar mais. Não tem objetivo de guardar dinheiro. Nosso objetivo é fazer um evento a régua mais alta possível que, que essa comunidade merece. Então, a comunidade de ágil em Manaus é representada pelo Ágil em Manaus, é muito forte e esse evento é um ponto de encontro para a gente trocar experiência e reforçar nosso propósito, e reforçar tudo que a gente está criando junto. Aí o evento, 6 salas, 3 workshops, 30 palestras. Esse é o evento que a gente vai estar rodando. 8 horas de conteúdo, vai acontecer num sábado, não tem desculpa de não poder no dia da semana. Aqui alguns palestrantes confirmados, né? Tem próximo de 30 já confirmados. A gente não vai colocar todo mundo aqui, mas a gente trata muito cuidado a curadoria desse evento, para que a gente consiga realmente colaborar com a região e trazer coisas que a gente consiga desenvolver os ambientes de trabalho aqui em Manaus. Esse é o nosso grande propósito. O evento começa uma semana antes. A gente roda a famosa Semana Ágil aqui, onde a gente aproveita a presença desses palestrantes para rodar algum workshop, algum treinamento. O Carol já vai rodar 3 aqui. Albino, fica o convite para rodar um teu aí, se você tiver interesse. Aí a comunidade, a organização do evento ajuda a, a, a encher a sala do treinamento, mas a gente quer, na verdade, é que esses caras tragam conhecimento refinado para a região. O evento não ganha nada com essa semana ágil, o que ganha é o conhecimento, e é isso que a gente quer que aconteça. Para quem não quer mais detalhes, está aqui um QR Code, onde tem os principais links do evento. Tem um cupom de desconto especial, quantidade limitada, para você comprar a sua participação no Agile in the Django. Tem mais detalhes sobre a Semana Ágil, tem nossas redes, nosso site. Fica à vontade lá para conhecer mais detalhes e se conectar a gente. Keynote Speaker desse ano, vocês viram aí, ano passado era o Albino, ele prometeu que voltava, voltou. Então a gente está trazendo ele mais uma vez aqui para enriquecer esse evento, e o Paulo Caroli vai estar esse ano com a gente. O Paulo está morando em Madrid, vai vir, faz tempo que ele não vem para o Brasil, vai vir especialmente para Manaus para participar desse evento. E o Paulo, para quem conhece ele pessoalmente, eu tenho esse prazer, assim como conheço o Albino, é um cara que pratica tudo que na vida dele, ele pratica tudo que a agilidade se propõe. Então, ele respira agilidade, ele vive agilidade. E não é à toa que ele está aí lançando livro atrás de livro, está concorrendo aí. Quem lança mais livro, mais best-seller, se é o Albino, se é o Caroli. E, e ele contribui muito com a comunidade. Eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui com o Amazonas quando ele estiver por aqui. Então é isso. Para quem quiser o background e quiser ligar a câmera e colocar o background do evento, está aqui um QR Code, onde você pode pegar a imagem, é esse que eu estou usando aqui agora. Mas aí entrego vocês aí o Albino. Albino, meu amigo, sei que tu é mega concorrido, sei que é difícil conseguir um tempinho teu, mas você está nos prestigiando, então fica aqui aquele obrigado e tamo junto. Sempre um prazer estar conectado aqui com o Xande. A Ellen também está por aqui. Eu lembro bem, a Ellen foi me buscar lá no aeroporto em Manaus ano passado. Enfim, muito, pessoal muito querido, comunidade muito querida. E não podia deixar, né, de trazer aqui um pouquinho, até deixar aquele gostinho do que vai ser o evento, né? Do que a gente vai poder discutir presencialmente lá dentro do evento. Eu vou compartilhar minha tela, mas eu queria muito que a gente usasse esse tempo como uma troca, né? Eu organizei alguns slides, porque é um jeito de ir estruturando um pouco da linha de raciocínio, mas, assim, eu não tenho a intenção de ficar aqui a próxima hora falando, sem poder interagir, receber, especialmente feedbacks e dúvidas de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o meu monitor, e aí vou tentar trazer vocês aqui para o meu lado. Se eu consigo trazer vocês aqui, peraí. Trouxe vocês. Conseguem ver a minha tela?
Sim? Boa. Então, a intenção aqui vai ser falar um pouquinho sobre o Dynamic Flow, que foi o livro que eu acabei escrevendo junto com o Celso Martins nesses últimos 4 anos. As pessoas perguntam assim: ah, é rápido escrever um livro? Eu falo: olha, foram 4 anos com o Celso, o livro de métricas foi 1 ano e meio sozinho, mas me matando. Então, assim, eu acho que é uma jornada que ela acaba sendo bem interessante, mas ao mesmo tempo, às vezes dá aquela vontadezinha de desistir. Mas depois que a gente vê o produto final, né, ali o livro impresso, ou depois no Kindle, né, das pessoas, assim, acaba sendo muito gratificante, e especialmente perceber como as pessoas, elas estendem aquele conhecimento que a gente sistematizou ali dentro do livro, né? Então, acho que a intenção aqui é falar um pouquinho sobre esse novo conteúdo que eu tenho, né, e venho trabalhando com o Celso já há alguns anos. Eu gosto muito de trazer essa imagem aqui até para as pessoas elas me conhecerem, né? Geralmente o pessoal conhece o meu lado no LinkedIn, certo? Então aquele lado lá, PhD em administração lá pela USP, trabalha no Nubank, já está há 18 anos trabalhando com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software. Esse é o lado que fica, é professor, né? É o lado que fica exposto ali no LinkedIn. Aqui é um desenho, né, uma foto que fala um pouco da minha família. Então, se vocês perceberem ali, eu estou do lado de uma pessoa que parece muito comigo, que é meu irmão caçula. E aí as pessoas falam assim: ah, pô, mas ele é gêmeo, né? Teve uma situação que as pessoas perguntaram: vocês são gêmeos? Eu falei: olha, ou ele tá muito mal, porque ele é 9 anos mais novo do que ou eu tô muito bem, porque, né, afinal de contas, né, tem essa diferença. Então, enfim, né, então tem o meu irmão ali, o João, eu tô do lado da minha mãe, né, então o João tá do lado do meu pai. Muito dessa questão de compartilhamento de conhecimento vem dessa base que eu recebi em casa, tanto minha mãe quanto meu pai são pessoas professoras, então acho que essa coisa de tentar trazer conhecimento está muito na minha essência. A Jay, minha parceira, ela tá do ladinho ali da Ana Lu, que é a mais nova integrante da família, né, que já completou 1 ano. Tem a Pérola, que é uma grande amiga, uma irmã também, que a gente tem, assim, né, a família tem na vida. Aí tem a Débora, que é minha cunhada, junto com a Clarice, que é a minha filhada, enfim, que está cada vez mais crescendo, já vai esse ano completar 8 anos. E quem está tirando a foto aqui é o meu irmão do meio, Daniel. Então, essa foi um momento bem gostoso, especial, que foi a festa junina das meninas, assim, né? A gente passou um final de semana participando de festas juninas e deu para comer bastante cachorro-quente, tomar quentão e coisas do gênero. Então, esse é o Rafael, né? Eu gosto muito de trazer um pouco de onde vem as minhas raízes, a minha essência, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Muito do que eu sou hoje é fruto desse caminho e dessas possibilidades que tanto minha mãe, meu pai, os meus irmãos e minha companheira e amigas e amigos foram me ajudando a construir durante essa jornada. Então, o que que eu queria trazer aqui, até para a gente começar essa nossa interação? Eu queria trazer uma história, e essa história ela acaba acontecendo muito quando ou eu interajo com pessoas que são alunas e alunos, ou quando alguém me manda uma mensagem no LinkedIn e fala assim: Albino, eu gostaria de conversar com você sobre desafios, dilemas que eu estou vivendo aqui dentro do meu dia a dia. E aí, conforme essas conversas elas vão acontecendo, eu vou tentando criar padrões, né? E aí eu criei um padrão aqui que foi muito orientado em cima de uma personagem que é a Mariana. E a Mariana, ela é líder de produto dentro de uma fintech. Ela está percebendo que as métricas de negócio dessa fintech, elas têm crescido. Então isso significa que o modelo de negócio da fintech parece estar dando certo. Outra coisa que é interessante também desse contexto da Mariana é que ela percebeu um crescimento no número de equipes. Então, aquela situação onde tinha uma estrutura organizacional com 2 equipes, mas em menos de 18 meses saltou para 10. Então, né, cresceram 8 equipes aqui dentro desse ambiente. E a empresa da Mariana, ela vem aumentando o portfólio de produtos. E aí eu acho que é interessante, porque aqui, especialmente para quem está no dia a dia, né, e ali pensando em como trazer uma saúde financeira para dentro da organização, é comum a gente ver estruturas diversificando seu portfólio, né? Então, se eu ofereço cartão de crédito, eu vou oferecer empréstimo, eu vou oferecer aqui a questão de juros parcelados, enfim, porque isso de alguma forma pode ajudar também a organização a crescer a base de clientes, conforme as pessoas elas vão lidando ali com seus desafios financeiros. Então, assim, no fundo, a Mariana ela estava lidando com esse ambiente que estava bem intenso. Quais foram os desafios que foram sendo bem explícitos dentro desse ambiente?
Primeiro desafio é que não existia um fio condutor entre a estratégia da organização e o escopo de trabalho das equipes. Aí aqui, né, já fica aquela pergunta: quem nunca esteve dentro de um lugar onde ficava difícil traduzir o porquê aquele trabalho estava sendo feito? Então, quando as pessoas diziam qual é a estratégia da organização, poucas conseguiam responder. E aí, a partir dessa pergunta, uma pergunta seguinte que seria: então, como nós estamos contribuindo com essa estratégia? Aí ficava muito difícil criar essa coerência dentro do ambiente. Então, esse é um pouco do que se passava, um desafio que se passava ali. Outra questão também, outro desafio, é que o processo de tomada de decisão estava mais lento. Então, é aquela coisa assim, né? O crescimento acelerado faz com que uma estrutura que tinha 10 pessoas, duas equipes, ela passe a ter 80, 100 pessoas, assim, né? Em um ano e meio. Isso começa a trazer dificuldades para a comunicação fluir, isso começa a trazer dificuldades para, inclusive, as informações que estão acontecendo no dia a dia, que elas cheguem nessa camada que toma decisões. Então, o processo fica mais lento, certo? Então, quem nunca também lidou com esse tipo de situação? Outra questão é as equipes elas acabavam lidando num ambiente onde tudo era prioridade. E aqui é muito engraçado, porque estando dentro de um ambiente onde é difícil priorizar, porque as pessoas acham que não, é fácil priorizar em empresas como o Nubank e tudo mais, eu falo, não, 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 não. É muito difícil a gente conseguir ter um frame, um modelo para priorizar, deixar de fazer coisas. E aí é interessante perceber que, ao mesmo tempo que as empresas elas querem ter resultados mais efetivos e de forma mais otimizada, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aí eu acho que o convite que fica aqui é como que a gente modela esse processo do que é prioridade. Então, que frameworks, que modelos que a gente poderia pegar e aplicar para melhorar essa tomada de decisão, de ordenação do que é mais importante. Outro desafio que estava acontecendo aqui no contexto da Mariana era o top-down. E aí era muito aquela coisa de a camada executiva, ela não estava se sentindo segura com o que acontecia no dia a dia da organização e por isso ela estava direcionando, certo? Então é interessante porque às vezes a gente fala muito dentro do universo de agilidade sobre aspectos de autogestão e colaboração, que são estados que a gente idealiza, a gente busca isso. Mas na prática, é muito comum a gente ver o top-down, o comando e controle, certo? Então, é importante a gente ter consciência de que, às vezes, a gente pode estar idealizando um modelo, mas que, se a gente não consegue ler o ambiente social e, especialmente, entender as motivações que estão levando as pessoas a terem um comportamento de comando e controle, vai ficar difícil a gente engajar qualquer modelo, qualquer prática ágil, certo? Então, às vezes, as pessoas elas têm os motivos delas para estarem ali tendo uma postura de comando e controle. Outra questão que acontecia dentro desse ambiente da Mariana é que, mesmo com os fluxos de trabalho bem ineficientes, as pessoas, elas tinham uma certa fobia ao ágil. Então, toda vez que se falava assim, vamos falar de Scrum, a galera, pelo amor de Deus, sai daqui, essa palavra é uma palavra maldita, eu não quero saber de reunião diária, eu não quero saber de retrospectiva, eu não quero saber de reunião de planejamento. Só essas pessoas agilistas, eu vou colocar bem entre aspas aqui, só querem me trazer mais rituais, mais reuniões. Eu cansei desse tal desse ágil que foi vendido e que dizia que ia resolver todos os problemas da minha organização. E aí, eu acho que é interessante, né, esse tipo de reação, porque as pessoas no final do dia, elas estão cansadas das fórmulas prontas. Então, em algum momento foi colocado que o ágil ia resolver todos os problemas do mundo. E aí eu brinco, né, que era só você colocar ou um prefixo ou um sufixo ágil, então RH ágil, o jurídico ágil, o financeiro ágil, que tudo isso ia se resolver dentro do jurídico, do financeiro e do RH. E na prática, o que as pessoas começaram a vivenciar é assim, um descasamento entre aquilo que era proposto de modelo e método com a realidade delas. Elas não conseguiam perceber os benefícios. E desenvolvimento de produto não é muito diferente. Tanto é, né, que tem aquela famosa frase que foi falada algumas semanas atrás ali, de que a pessoa Scrum Master é uma inútil, né? Aí a gente pode deixar para falar um pouco mais sobre isso depois, mas em algum ponto essa frase ela tem um certo significado, ela vem um pouco dessa fobia que acaba sendo trazida aqui pelas pessoas com relação ao ágil. Outra questão que era interessante perceber dentro do ambiente da Mariana é que os sistemas de reconhecimento, eles estavam privilegiando muito a questão do resultado curto prazo. Então, sabe aquela ideia de vamos entregar a qualquer custo? Ou isso significa, né, fazer de qualquer jeito?
Então, isso começou a gerar ali, de alguma maneira, efeitos como baixa qualidade, a questão de as pessoas não se preocuparem com a sustentabilidade do produto que estava sendo construído. Então, será que monitoramentos estavam sendo instalados dentro da aplicação? Será que era fácil, por exemplo, reverter problemas quando eles surgiam dentro dos ambientes, né, de produção, pensando em produtos digitais? Aqui, as pessoas não estavam sendo muito estimuladas a pensarem dessa maneira. E aí, o último ponto que eu acho que para mim é bem interessante observar como um padrão de desafio é que existiam expectativas muito explícitas e declaradas sobre o que eram os objetivos do negócio. Então, aqui eu vou trazer um exemplo. Os OKRs, os Objetivos e Resultados-Chave, eles estavam muito bem desenhados, só que as pessoas elas não sabiam como elas contribuiriam para que aqueles resultados-chave eles fossem alcançados. Então, mais ou menos assim, é como se o OKR estivesse longe do dia a dia. Então, existia uma camada que conhecia dos OKRs, entendia os porquês daqueles OKRs, daqueles objetivos, mas as pessoas estavam desconectadas do que tinha sido estabelecido. Então, é interessante perceber que esse tipo de ambiente, ele acaba sendo muito comum quando a gente tem aqui uma dicotomia entre eficácia e eficiência. Então, só para quem está escutando pela primeira vez ou que está aqui tentando buscar uma relação entre esses dois termos, quando a gente fala sobre eficácia, a gente está falando muito sobre fazer as coisas certas. E aqui é muito uma ideia de estamos escolhendo os problemas que precisam ser escolhidos, estamos alcançando ou almejando os resultados de negócio que vão fazer com que a organização tenha uma sustentabilidade financeira. Isso muito é fazer a coisa certa, eficaz. Quando a gente pensa sobre eficiência, a gente está falando sobre otimização de fluxo, otimização de custos, otimização de tempo. Então, aqui, né, o caso da Mariana, ele mostra, né, que essas coisas elas não estavam bem alinhadas e bem encaixadas, nem a perspectiva da eficácia, nem a perspectiva da eficiência. E aí, por conta disso, né, o Celso e eu, lá desde 2020, a gente começou a tentar organizar muito dos nossos aprendizados. E aí, falando por mim, né, esses aprendizados eles vêm desde 2015, da minha época de plataforma tech, para a gente poder modelar o que seria, digamos assim, uma forma da gente poder lidar com esses desafios que eu acabei trazendo para vocês. E aí, o que que a gente, então, começou a tentar trazer para dentro do Dynamic Flow, ou para dentro, né, desse modelo que a gente tem proposto? O primeiro framework, ou o primeiro frame que a gente acaba discutindo dentro do livro e que a gente tenta discutir dentro dos ambientes onde nós passamos, é a gente começar a entender de uma forma mais estruturada como as decisões elas são tomadas dentro do ambiente organizacional. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem, né, o mundo real, que é onde as coisas acontecem. Então, é muito provável que aqui a gente vai ter, por exemplo, pessoas insatisfeitas com o nosso produto. Esse é o mundo real. Ou pessoas detratoras ou que não querem de alguma maneira adquirir ou se manter como clientes. A partir do mundo real, a gente consegue coletar uma série de informações. E essas informações, elas podem, por exemplo, serem traduzidas em métricas. Ah, então meu índice de satisfação. Ah, então meu NPS. Ah, então minha taxa de evasão. Ah, então, enfim, todas essas métricas ou essas informações, elas nos ajudam a interpretar esse mundo real. A partir do momento que a gente pensa num ciclo de feedback de aprendizagem simples, a gente, a partir das informações e das métricas, a gente toma decisões. Então, se a gente está vendo uma descida com relação à satisfação, a gente pode decidir. Temos que pensar num programa de retenção de clientes. Temos que pensar no desenvolvimento de um novo produto, de uma nova solução. E isso, essa decisão vai afetar o mundo real, certo? Esse é um ciclo de feedback simples, de aprendizagem que o Sterman, que é um dos autores da dinâmica de sistemas, ele traz. O que que o Celso e eu, a gente ficou maravilhado quando a gente aprendeu que existe um ciclo de feedback duplo de aprendizagem, assim. Porque a partir do momento que as pessoas dentro das organizações, elas captam essas informações, os modelos mentais dessas pessoas influenciam a forma como elas interpretam essas informações. Então, quando, por exemplo, eu vejo uma tendência de queda de satisfação, eu tenho uma interpretação. Se o Chant analisar a mesma métrica, ele vai ter uma outra percepção. Se a Tamires percebeu, ela vai ter uma outra. Então, os modelos mentais, eles ditam a forma como a gente interpreta a realidade. E é a partir desses modelos mentais também que a gente vai lá e desenha estratégias que vão influenciar as decisões. Então, quando as pessoas dizem que, olha, não adianta eu levar argumento, porque a minha gestora, o meu gestor não muda de ideia,
é porque é muito provável que os modelos mentais dessa pessoa estejam enrijecidos. E isso faça com que a estratégia ela fique estática. E isso vai fazer com que as decisões elas só caminhem naquele viés. Então, é interessante isso, né? Porque a partir do momento que a gente reconhece o impacto dos modelos mentais, a gente começa a se questionar quem são esses modelos mentais e onde eles estão operando, porque eles vão influenciar a forma como aquele ambiente opera, certo? Então, esse foi o primeiro insight, esse é um frame que no livro a gente debate em mais detalhes, mas que já começa a tirar um pouco daquele de nós, aquele discurso de o problema é o ambiente, o problema são as pessoas, o problema. E a gente começa a tentar sistematizar um pouco de como influenciar esse ambiente, como influenciar esse sistema. Primeiro frame que a gente traz lá no Dynamic Flow. Segundo frame que a gente acaba trazendo do Dynamic Flow. Eu não sei vocês, mas as pessoas às vezes elas chegam até mim e dizem assim: eu quero ser estratégica. É muito comum, assim, queria ser mais estratégica, queria colaborar mais com a estratégia, né? Especialmente quando eu estava na cadeira de diretor lá no RH, a galera adorava isso. Elbiro, como que eu posso contribuir mais de forma estratégica? Aí eu chegava, voltava para as pessoas e dizia para elas o seguinte: você conhece a estratégia da empresa que você trabalha? Você consegue traduzir qual é o modelo de negócio da empresa? Então, dizer para mim aqui o que é a fonte de receita dessa empresa, o que são os direcionadores de custos dessa empresa, qual é a proposta de valor que a empresa está oferecendo, qual que é a segmentação de clientes que a empresa hoje tem, quais são os canais que a empresa usa para poder atingir esses clientes, qual que é o modelo ou os processos, a cadeia de valor que acaba fazendo com que esses produtos cheguem até essas pessoas clientes. Então, essas perguntas, se vocês forem né, que quiserem saber de onde que eu tirei elas, elas vêm muito dessa representação aqui, que é o modelo, a representação do modelo de negócio, que é um trabalho que o Osterwalder e Pignot, que são os dois autores, né, que propuseram Canvas de modelo de negócio, construíram lá no começo dos anos 2000, é a tese de doutorado do Osterwalder, e que as pessoas até hoje elas ainda não se apropriaram do que é o modelo de negócio. Então, o convite que a gente está fazendo aqui do Dynamic Flow é conheçam do modelo de negócio. Porque é a partir desse conhecimento que vocês vão conseguir, de alguma maneira lógica, entenderem qual é a estratégia da empresa. Então, quando a empresa diz, este ano queremos aumentar o nosso portfólio de produtos, porque imaginamos com isso crescer faturamento, então a gente fala de portfólio, a gente está falando da cadeia de operação. A gente fala de crescimento de faturamento, a gente está falando de receita. Só que aí, ao mesmo tempo, também aumentar portfólio envolve custo. Então, assim, a estratégia, ela é, de alguma maneira, um conjunto de ações que vai influenciar o modelo de negócio. Então, conhecer do modelo de negócio vai facilitar o entendimento da estratégia e desenhar estratégias efetivas impactarão o modelo de negócio. Então, esse é um segundo frame que a gente traz em Dynamic Flow, que é vamos conhecer sobre a estratégia, sobre o modelo de negócio. Terceiro frame que a gente traz dentro do Dynamic Flow. Não sei vocês, mas eu tenho um certo ranço quando as pessoas dizem que tudo tem que ser resolvido de forma assíncrona. É assim, aquela coisa, não, vamos fazer uma reunião. Aí, aquela reunião que duraria 30 minutos vai durar 1 hora, vai durar 2 horas, vai durar 3 horas. Assim, eu tenho um ranço absurdo disso, assim. E aí, dentro do livro, o Celso e eu, a gente propõe que, para algumas decisões dentro das organizações, a gente pode usar um modelo que é o modelo síncrono, assíncrono e síncrono. Então, às vezes você vai ter uma reunião onde você vai ter um conjunto limitado de pessoas ali, que vocês vão discutir sobre determinadas necessidades. Uma necessidade de melhoria do fluxo. Uma necessidade de fazer um aprimoramento aqui de entendimento sobre quem é cliente. Então, poucas pessoas estão ali identificando essa necessidade. Depois que foi discutida essa necessidade, é feito uma distribuição dessa informação de forma assíncrona. Então, aí é documentado, né? O que aconteceu nesse momento síncrono. Então, aconteceu isso, esses foram os próximos passos e tudo mais. E, a partir dessa solicitação assíncrona, pode ser necessário ali o encontro síncrono de novo, por exemplo, para avaliar como evoluiu aquele tópico que foi em aberto, para discutir de novo se aquela estratégia que foi adotada, de fato, ela gerou resultado e assim por diante. Então, qual que é o convite que a gente traz aqui com esse outro framework? É garantir que a comunicação ela está acontecendo dentro da organização, independentemente do modelo síncrono ou assíncrono.
Não é um ou outro, é um e outro, certo? Então, eu acho que esse é um ponto também, né? Se a gente quer melhorar fluxos de comunicação, que acho que fica a dica aqui, escrever é necessário e garantir que essa distribuição da informação está acontecendo também. Outro framework que a gente traz, esse aqui ele é muito baseado no trabalho do Klaus Leopold, lá dos flight levels, ou níveis de voo. Uma das coisas que a gente percebe que acontece dentro das organizações é uma falta de consistência das informações nos diferentes níveis dessa organização. Então, é mais ou menos assim, a camada estratégica ela vai lá, discute sobre os OKRs, os Objetivos e Resultados-Chave. Só que isso não chega no dia a dia das equipes. Aí a mesma coisa é, as equipes estão percebendo ali problemas sérios na operação da empresa, insatisfação de cliente, aumento de custos e tudo mais. Essas informações não chegam na camada executiva, certo? Então, esse descasamento, essa desconexão é um desafio que a gente tem dentro das organizações. E aí, a gente tentou modelar aqui, né, dentro dessa representação, que é importante a gente pensar de forma intencional quais são os rituais e os canais que a gente está instalando dentro daquela organização para a gente poder garantir que as decisões de alto nível, elas cheguem na camada de coordenação, que dessa camada de coordenação, a partir das políticas e as adaptações, elas cheguem até o dia a dia dos times, que aí, a partir do feedback que acontece ali nos times localmente, e através das métricas, essas informações elas sejam traduzidas para a camada de coordenação e que elas ajudem ali na análise estratégica na ponta de cima para que as decisões elas sejam revistas. Então, percebam que isso aqui é um ciclo de feedback que a gente está propondo. E aí, eu acho que a grande questão que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que se a gente não arquiteta esse tipo de conexão, é muito provável que existam falhas ou ruídos de informação dentro das organizações. Então, Rafael, tem que ser este modelo aqui? Não, não, não. O que a gente está querendo muito dentro do Dynamic Flow é fazer vocês pensarem: será que a estratégia se conecta com a coordenação, que se conecta com a operação? Será que tem um ciclo de volta da operação para a coordenação, depois para a estratégia? Então, essa é a nossa intenção aqui. E esse foi um caso que aconteceu num cliente que o Celso atendeu e que foi bem importante para garantir essa consistência, certo? Então, acho que dica aqui que a gente deixa dentro do modelo. Essa é uma das pérolas, eu acho, assim, uma das coisas que eu mais gostei de ter construído com o Celso, assim, durante esses últimos anos, que é o que a gente está chamando de Product Story Map, ou o mapa de história do produto. E aí, por que que eu gosto muito desse artefato que a gente está propondo? Porque se vocês perceberem aqui, dentro desse modelo, a gente tem aqui uma camada que a gente chama de outputs ou de entregáveis. Que é geralmente o quê? É funcionalidade que a gente coloca no produto de software, é projeto que a gente entrega dentro da organização, é iniciativa, se esse for o nome, mas assim, é trabalho que está sendo entregue. Quando a gente olha essa camada mais acima, a gente está chamando ela de camada de impacto. Então, aqui é muito assim, né? Como que a gente traduz impacto? Satisfação de clientes, receitas, custos, atender regulação, isso tudo é impacto. Porque, caso contrário, se a empresa ela não atingir esses sinais de impacto, talvez essa empresa não se sustente ao longo do tempo. Então, é aquilo. Eu tenho o impacto que eu almejo, e eu tenho as entregas que serão feitas, que a gente acredita que contribuirão para o impacto. O que a gente está propondo de novo aqui com o Dynamic Flow? E aí isso vem muito do trabalho do Josh Sadin, que é um dos grandes pensadores de UX e design, que é uma camada que ele chama de comportamento. Então, assim, para que aquele impacto ele aconteça, a gente tem que mudar o comportamento das pessoas que são clientes. Porque caso contrário, as pessoas vão continuar no status quo, certo? Então, é mais ou menos assim, se a gente quer chegar em 100 milhões, 150 milhões em lucros ou aumentar em 15 pontos percentuais a base de clientes, a gente vai ter que fazer com que as pessoas tenham uma menor preocupação com curto prazo, fazer com que exista um aumento da relevância nas pessoas jovens, fazer com que o tempo médio para que aconteça esse saque, que é uma alavanca importante para essa empresa, se reduza, porque é a partir disso que a gente vai, ou imagina, chegar naquele impacto. Como que a gente vai mudar esse comportamento? Permitindo, por exemplo, que o saque aconteça. Essa é uma hipótese que a gente está criando, em cima, né, um conjunto de hipóteses que a gente está criando, que vai, a gente acredita que vai ajudar ali a gerar aquele impacto.
Então, essa para mim é uma árvore que ajuda muito a gente a criar uma coerência entre aquilo que está ocupando a capacidade do dia a dia do time, aquilo que está na cabeça da camada executiva e aquilo que está um pouco na zona de atuação do time ou na zona de atuação daquela estrutura, que seriam os comportamentos, que seriam os outcomes. Certo? Então, essa aqui, para mim, é a cereja de bolo, assim, quando eu penso em Dynamic Flow. E é legal porque dentro do RH, por exemplo, quando eu passei por lá durante 2 anos, eu tentei levar muito para o pessoal esse tipo de modelo, falando, ó, galera, qual que é o nosso impacto? É retenção de pessoas, é a questão do engajamento, satisfação das pessoas. Mas como que a gente modula essa questão da retenção e do engajamento, que seriam os outcomes, os comportamentos? Ah, então é através, por exemplo, de conversas significativas com pessoas líderes, é através, por exemplo, de programas de desenvolvimento ou a qualidade dos programas de desenvolvimento que a gente tem, é através, por exemplo, de aumento das cotações internas na organização. Isso tudo eram comportamentos que a gente estava tentando induzir, porque a gente acreditava que poderiam ajudar a reduzir evasão e aumentar engajamento. Como que a gente ia fazer aquilo? Era implementando programas, era implementando projetos e assim por diante, certo? Era muito comum acontecer do quê? Da gente simplesmente, ao perceber que não estava mexendo em algum comportamento, despriorizar os outputs. Falar, ó, esquece, isso aqui não faz sentido nenhum mais, porque a gente não está indo para lugar nenhum. Então, acho que essa é um pouco da graça quando a gente começa a não ficar tão preso e preso ao entregável. E aí o Mark Kagan, ele fala muito sobre isso, né? Ame o problema e não a solução. Esse é um jeito de traduzir essa frase do Kagan, certo? É manter um mapa como esse aqui vivo e sempre atualizado. Outro frame, outro modelo que a gente acaba colocando dentro do Dynamic Flow, modelagem de fluxo. Então, assim, a gente fala muito, né, sobre otimizações da nossa capacidade de entrega, mas a gente tem que discutir também sobre como estamos escolhendo o trabalho. Então, quando a gente fala sobre essas cadeias de upstream, downstream, a gente está falando muito de tentar criar um equilíbrio entre capacidade de descoberta e capacidade de entrega. Então, eu acho que essa é uma, né, para quem estuda Kanban, eu não vou ficar aqui entrando muito no detalhe, mas acho que é uma das grandes questões quando a gente pensa em otimização ponta a ponta dentro das organizações, otimização sistêmica, né? Porque não adianta nada a gente ter um fluxo de entrega super otimizado se a gente está descobrindo coisas que não fazem sentido. Mas também não adianta nada a gente ficar gastando muito tempo descobrindo coisas se a gente não está conseguindo aprender com as entregas, certo? Então, acho que essa é um pouco da ideia que vem quando a gente pensa nesse encadeamento de upstream e downstream, certo? Então, essa é uma das bases também que a gente traz dentro do Dynamic Flow. Outro frame que a gente traz no Dynamic Flow, BVP, ou Business Value Point, ou pontuação por valor de negócio. É muito comum a gente conhecer o User Story Point, né? O volume de histórias né? O pontos de histórias de usuário. O PVP, o que que a gente acaba propondo aqui? Um conjunto de critérios. Então, imagine que você tem uma lista de coisas a serem feitas, projetos, histórias de usuário, demandas, iniciativas, o que é que seja. Aí você quer entender quais daquelas iniciativas são mais importantes, ou você quer criar uma lógica de ranqueamento dessas iniciativas. O que o PVP propõe é estabeleça critérios. Então, aqui nós temos 5 critérios desse exemplo. Ah, tem aumentar a base de clientes, gerar lucro, reduzir despesas, né? Reduzir o churn, aumentar investimento em fundos exclusivos. Depois que foram estabelecidos os critérios, a gente vai estabelecer peso, porque tem critério que é mais importante do que o outro aqui dentro dessa lista. Então, aqui no exemplo, a gente percebe que gerar lucros na academia é o critério mais importante, porque ele tem um peso 40. Se a gente pensa em desenhar esses critérios numa escala de 0 a 100, a gente consegue perceber que 40%, né, é considerável, né, tem um peso grande aqui. Ele está bem ponderado ali, tá? A ponderação está alta ali. E aí, o que que a gente pode fazer? Dados esses critérios e pesos, a gente pode avaliar essas demandas, e aí é que é interessante, porque eu já apliquei o BVP chamando boa parte do time para uma mesa e discutindo, galera, vamos lá, pontue aí. Diga então para essa demanda confirmar a matrícula, numa escala de 1 a 5, como que você diria se ela aumenta ou não a base de clientes? Ah, de 1 a 5 ela fica no 3. Aí, confirmar matrícula dentro de uma escala de 1 a 5 com relação a gerar lucros. Como fica? Fica no 5, porque isso contribui. Enfim. Então, a partir do momento que a gente consegue ter aqui
aquela demanda, aquela iniciativa sendo avaliada e depois a média ponderada sendo calculada, a gente tem um score final que vai nos dizer que, por exemplo, o 3,3 é maior do que o 2,35, que é maior do que o 2,20, que é maior do que o 1,85. E com isso a gente tem uma ordenação do que seria o trabalho a ser feito. Então, eu acho isso, assim, uma técnica bem objetiva e direta para a gente poder dizer o que que é mais importante. Ah, achei muito complicado 5 critérios, quero ter 3. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu achei muito complicado uma régua de avaliação de 1 a 5, quero ter uma régua de avaliação de 1 a 3. Tudo bem também. O importante é só a gente conseguir estabelecer qual é a forma que a gente vai priorizar o trabalho e como a gente vai avaliar cada um desses itens de trabalho, para poder dizer o que, que é mais importante, certo? Mas é uma técnica que ajuda muito a gente a conseguir organizar e ordenar nosso fluxo de trabalho. Outro modelo que a gente acaba trazendo dentro do Dynamic Flow. Esse eu acho interessante porque ele faz a gente pensar uma organização ou pensar, por exemplo, métricas dentro de uma perspectiva combinatória, assim. Geralmente, quando a gente está discutindo métricas, a gente vai ou para o lado do negócio, e aí aqui pense em receitas, custos, a questão de satisfação de cliente, né? São métricas que a camada executiva e a camada do negócio elas acabam debatendo bastante. Ou a gente vai para o que a gente chama de métricas de eficiência de fluxo, que aí é tempo, quantidade de trabalho entregue, qualidade desse trabalho e assim por diante. O que que a gente está propondo dentro do Dynamic Flow? Outros pilares de observabilidade. Então, a gente tem um terceiro pilar, que seriam as pessoas, e aqui é interessante a gente pensar em engajamento, satisfação, atratividade daquele ambiente. E um quarto pilar, porque o nosso trabalho, né, pelo menos o do Celso e meu, ele fica bem voltado para desenvolvimento de produtos digitais, que é a questão da qualidade de software, de engenharia de software. Então, toda essa ideia de qual é a resiliência da nossa aplicação, qual é a nossa disponibilidade, qual é a nossa capacidade de recuperação e assim por diante, o carregamento, né, o tempo de carregamento e assim por diante, são elementos importantes e atributos que, inclusive, vão influenciar a percepção se aquela aplicação é valorosa ou não para quem é cliente. Então, não sei vocês, mas sexta-feira aconteceu um colapso mundial por conta de uma indisponibilidade de uma camada de segurança, de cibersegurança. E olha só, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre se as pessoas elas confiam ou não nas organizações que usavam essa solução, se as pessoas elas vão ou não, depois disso, comprarem, por exemplo, passagens aéreas e tudo mais, ou consumir os serviços daquelas soluções, isso está sendo influenciado por conta da qualidade de software, por conta desse pilar de engenharia de software. Então, eu acho muito engraçado que algumas pessoas chegam até mim e falam assim, eu preciso me preocupar com qualidade técnica? Eu falo sim. Se você trabalha com produto digital, você precisa. Você não precisa ser um especialista em, por exemplo, saber como essas métricas são coletadas e tal, mas fazer as perguntas sobre a qualidade da engenharia de software, eu convido a todas e todos aqui a terem esse tipo de interesse. Porque é a partir do equilíbrio entre essas 4 perspectivas que a gente vai conseguir ter um produto de qualidade, um produto saudável, um produto que está gerando resultado, com um time motivado e engajado. Então não adianta nada ter um time engajado se o resultado de negócio não acontece, porque o que vai pegar? Pressão para o resultado. E aí depois esse time vai se desengajar. Não adianta nada ter o resultado de negócio de curto prazo, só que entregando produto de baixa qualidade, porque no curto prazo essas pessoas vão começar a reclamar e aí o resultado de negócio talvez ele comece a se deteriorar. Não adianta nada ter um fluxo de trabalho super otimizado que entrega muitas funcionalidades se ninguém usa e ninguém quer pagar por elas, certo? Então, eu acho que é esse equilíbrio desses pilares que vai fazer com que a gente crie ali soluções mais eficazes e soluções mais eficientes. Então, no livro, por exemplo, eu tenho um capítulo que eu escrevi que eu falo sobre gestão de pessoas, né, e algumas métricas que eu tenho percebido as pessoas usarem para tentar captar satisfação, engajamento, qualidade da área de RH, qualidade da área de pessoas. Outro frame que a gente acaba trazendo dentro do Dynamic Flow é um conceito que, para mim, também ele acaba sendo super importante, que é de indicadores que são lag, indicadores que são lead. Então, geralmente, a gente fala dentro das organizações
sobre indicadores que a gente não vai saber muito bem no curto prazo o que vai acontecer com eles. Então, eu digo assim, eu quero um NPS de 80. Talvez você vá saber desse resultado daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, que é quando vai acontecer a coleta do NPS, certo? A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre métricas de receita, faturamento. Ah, não, eu quero crescer em 10% meu faturamento mensal. Provavelmente, se você não tiver uma boa arquitetura de dados, você vai ter esses dados consolidados de faturamento 45 dias depois do mês ter acabado, assim, ou 15 dias depois do mês ter acabado, certo? Então, é interessante porque esses indicadores lag, obviamente, eles são os que nos conectam com o impacto, mas é importante a gente pensar em indicadores lead, que são aqueles que vão influenciar esse longo prazo. Então, um exemplo bem explícito que eu gosto de trazer é quando a gente fala sobre taxa de conversão de clientes, um funil de vendas, isso está aqui próximo de indicadores lead, porque eles vão ajudar a gente ou vão direcionar a gente para os indicadores lag de receitas, número de clientes, crescimento de clientes e assim por diante. Aí, outro exemplo que eu acho bem interessante também é quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre quantidade de funcionalidades entregues por ciclo, então, quantidade de funcionalidades entregue no mês, funcionalidades entregues numa quinzena, é output. A gente está conseguindo tentar, a gente pode tentar modelar e controlar, mas no final do dia o que a gente quer é o impacto lá, no final do dia o que a gente quer é mexer no comportamento. Então, acho que equilibrar essa zona de controle sobre os indicadores é uma das coisas que a gente acaba debatendo e tem muito do trabalho que eu venho estudando nesses últimos anos aqui em cima desse conceito, desse modelo. E aí, acho que o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, e que acaba sistematizando muito do que a gente traz no Dynamic Flow, é que no final do dia o que a gente quer é criar uma arquitetura dentro da construção de produtos digitais que ela tenha cadência e disciplina. Então, aqui, a proposta que a gente traz dentro da Dynamic Flow é, a partir do seu mapa de produto, você consegue criar versões do seu roadmap de trabalho, que vai alimentar o backlog, que vai ocupar a fila de um time ou de uma estrutura, que vai fazer com que as pessoas elas se comprometam e implementem aquela solução, que é a partir da entrega que as informações são geradas e você vai poder avaliar essas informações, que vão influenciar o seu roadmap e que vão alimentar de novo esse ciclo. O que a gente quer provocar aqui? Às vezes as pessoas param por exemplo, 2 dias e planejam um semestre inteiro, certo? Então, os famosos PI plannings, os momentos de e aí elas não simplesmente veem mais os resultados, ou elas não se atentam aos resultados que estão sendo gerados pelas entregas que estão sendo feitas, porque o plano ele se mantém estático. E aí eu acho que um dos pontos que o Celso e eu a gente debate bastante é que a beleza de se trabalhar com produto digital é que a gente consegue, a partir de todo entregável, gerar um insight. Ah, seja um insight porque a pessoa cliente ela teve um feedback que não era o que a gente esperava, seja porque é um feedback que a gente esperava, a pessoa ficou ainda mais satisfeita com aquilo que a gente fez e assim por diante. Mas a gente só tem feedback quando a entrega acontece. Não adianta a gente achar que o feedback ele vai ficar ali acontecendo por conta de um plano perfeito, né? Por conta de uma entrega perfeita. Eu fecho aqui a minha fala com algumas frases, assim, né? Acho que a primeira frase é: uma boa estratégia, ela sempre se concentra em poucos objetivos. Então, quando eu percebo as pessoas dizendo assim, a estratégia do meu produto, ela é entregar a funcionalidade de saque, a funcionalidade de visualizar o extrato, a funcionalidade... Fala, não, pera. A gente está fazendo tudo isso aqui por quê? Para quê? E aí, esse porquê e para quê é um conjunto muito limitado de objetivos. Segunda frase. Um plano adaptável, ele não significa não ter plano. Tem muita gente que acaba associando dizendo o seguinte: não, agilidade é só seguir, né? Só vai. Não. É importante estruturar um plano, mas mais do que ficar desenhando planos perfeitos, é a gente colocar esse plano para a prática. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que foi associada ao Mike Tyson, que ele dizia mais ou menos assim, né? Ele se preparava e fazia todo um plano de luta. Até o momento que ele chegava na luta e sofria o primeiro soco do adversário dele. Porque aí aquela estratégia ela mudava completamente de direção. Para mim é a mesma coisa quando a gente está falando de planejamento. A partir do momento que a gente implementou alguma solução daquele plano
e começou a perceber que ela não está indo para o caminho de gerar o impacto que a gente espera, a gente tem que revisar o plano. Ele tem que ter essa característica do dinâmico, porque caso contrário, de novo, talvez a gente gaste muito dinheiro, tempo e pessoas alocadas ali em algo que não vai fazer sentido. Outra reflexão que eu gostaria de trazer, nem sempre o problema ele vai ser resolvido por software, especialmente quando a gente está falando de otimização de processos e nessa hype que a gente está de inteligência artificial, né? Parece que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo. Eu falo, calma, calma. Ela pode trazer produtividade, ela pode trazer efetividade, desde que, por exemplo, a gente tenha dados de qualidade, desde que a gente tenha processos bem estruturados. Então, assim, acho que antes da gente sair se apaixonando pela solução, vamos se apaixonar pelo problema, certo? E o software, ele é geralmente um meio para a gente resolver problemas. Outra frase que essa foi uma criação recente minha. As métricas e os limites de referência, eles acabam funcionando como sirenes dentro dos ambientes organizacionais. Então, eles nos mostram onde tem fumaça e não onde o incidente está acontecendo, o incêndio está acontecendo. Para a gente conseguir de fato entender o problema, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa se aprofundar no contexto. Então, eu acho muito engraçado, porque as pessoas têm falado muito comigo sobre, Rafael, eu quero criar aqui uma cultura orientada a dados, direcionada a dados, data-driven. Aí eu falo assim, tá, direcionada a dados, beleza. Então você está dizendo para mim que as decisões da sua organização elas vão ser moldadas pelo que o dado traz. É isso? Aí a pessoa, é isso, porque aí a gente está, né, sistematizando o processo de tomada de decisão. Aí eu falo, olha, pessoalmente, eu prefiro uma cultura que ela é guiada pelos dados. E aí, o que isso significa? Que o dado está lá, ele está disponível, ele é um dado de qualidade, ele é um dado acurado, porém, aquela organização ela não ignora a intuição, ela não ignora a interpretação do ambiente e ela não ignora as relações que existem dentro daquele ambiente, porque é através dessa combinação que a decisão ela vai ser melhor estruturada, melhor embasada. Então, eu acho que no final do dia, né, terceirizar para as métricas a resolução dos problemas infelizmente, não é o que acontece no dia a dia, não vai fazer que nós tenhamos melhores decisões, assim, né? E no Dynamic Flow a gente debate bastante sobre isso. Criar produtos acaba sendo um jogo contínuo de assumir, agir, verificar e continuar. Então, assim, se a gente tem certeza de algo, a gente deveria estar fazendo. E já deveria ter feito, na verdade, porque, né, se a gente está tão certo que aquela funcionalidade ela vai gerar aquele número de clientes, vai lá, implementa e agora, na prática, a gente lida com risco. E risco embute probabilidade, embute impacto. Então, quando a gente está tomando decisões, é muito provável que a gente tenha que canalizar a nossa energia naquilo que vai trazer um maior impacto e que tenha uma maior probabilidade de dar certo. Mas ainda assim, por conta da característica do risco, existe a chance de não dar certo. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir criar lotes pequenos de trabalho para a gente poder aprender o mais rápido possível, entregar o mais rápido possível. Porque iniciativas e projetos de 2, 3, 4, 5 anos, eles geram um feedback loop, né? Um loop de feedback de aprendizado muito longo. E aí é difícil depois a gente conseguir mover esse transatlântico de 4, 5, 6 anos. Outra frase que eu queria trazer aqui. Boas práticas de engenharia de software sustentam um fluxo de entrega saudável. Então, assim, a gente não pode ignorar o aspecto de boas práticas de engenharia. Especialmente, aí, né, parafraseando aqui e quebrando um pouco da fala daquela pessoa que acabou comentando, né, que Scrum Master é inútil, porque essa só foi a frase que chamou a atenção, né, mas tiveram várias outras frases, assim, tipo, tem que entregar em produção mesmo, de qualquer forma e tal, enfim, né. Eu acho que o que eu queria trazer aqui, especialmente nessa fala, a partir do momento que a gente fica colocando muita coisa ruim em produção, isso, obviamente, pode gerar impactos diretos financeiros ruins para a organização, mas tem os efeitos indiretos, como credibilidade, como a percepção. E esses elementos, assim, a gente consegue controlar com engenharia de software, de alguma maneira, né? Porque é aquela coisa. A pessoa, ela consegue ver uma interface bem feita, ela consegue ver um fluxo bem otimizado de carregamento. A gente consegue. Isso vai influenciar a forma como as pessoas, elas percebem as nossas soluções. A questão de
ciclo de aprendizagem é chave. Então, eu costumo dizer muito para as pessoas que trabalham comigo que a história, o requisito, a funcionalidade, ela não acaba no dano, ela não acaba no feito. Tanto é que o Celso e eu, a gente tem debatido de, ao invés de criar um estágio no fluxo chamado feito, a gente criar um estágio chamado avaliando. Porque aí aquela demanda ela fica ali sendo monitorada por um tempo. Então é mais ou menos assim, implementamos aquele relatório. As pessoas estão usando, as pessoas estão tomando decisões, a qualidade dos dados daquele relatório estão satisfatórias. Porque a partir do momento que a gente conseguiu chegar no estágio de sim, aquela solução ela está satisfatória, e aí sim a gente pode dizer que aquilo foi feito. Então acho que cuidado, né, para não entrarem naquele modo de entregamos o rumo, é isso, e vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima sem pensar na qualidade, sem pensar no impacto. Outra frase, e ela já é a última aqui, antes de fechar, é: não se esqueçam dos aspectos sociais ao tratarem da construção de produtos digitais. Às vezes a gente fala muito sobre, não, é só aplicar o método X, é só aplicar a prática Y, é só o ambiente social, o ambiente antropológico ali, ele influencia a forma como os produtos são percebidos e como os produtos são construídos, certo? Então, não dá para a gente ficar nesse modelinho de que eu não preciso me preocupar com o usuário, eu não preciso me preocupar com o impacto do negócio, eu não preciso me preocupar, né? A gente tem que transcender e incluir aqui. E identifiquem as dependências, porque de alguma maneira elas vão influenciar tanto o custo que uma transação acontece dentro da organização, quanto o custo da coordenação. Então, é muito comum, né, as pessoas dizerem assim: entreguei, mas entreguei em homologação. Eu falo assim: não, 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 não entregou, não. Isso significa que você tem uma dependência para poder colocar em produção essa sua solução. Então, como que a gente resolve essa dependência, certo? Então, acho que ter essa consciência acaba sendo importante. E aí, o Alisson Vale, ele trouxe uma frase assim, né? Para quem não conhece o Alisson Vale, recomendo fortemente, conheçam-o. Ele, assim, ó, um filósofo do céu, né? Da engenharia de software aqui no Brasil, enfim, no mundo. Ele trouxe uma sentença que, para mim, sintetiza bem a proposta que a gente está trazendo no Dynamic Flow, que é: o Dynamic Flow é o fio condutor entre as diversas práticas, criando uma linha coerente desde a estratégia da organização até o feedback pós-entrega daquele incremento. Então, acho que isso aqui, a capacidade de síntese do Alisson é maravilhosa e ela compila bem aquilo que a gente está propondo aqui dentro do Dynamic Flow, certo? Então, acho que era isso. O livro está disponível para quem quiser comprar o livro físico. A gente tem lá no site do Software Zen. Também o livro está disponível na Amazon, então com um clique agora já é possível comprar o livro no Kindle e começar a ler. Mas eu deixo aqui muito mais o convite para que vocês peguem tudo isso que eu acabei complementando, trazendo aqui, e o que a gente acabou escrevendo ali dentro do livro, e pensem em como criarem ali no dia a dia de vocês organizações que elas sejam mais eficientes e mais eficazes, certo? Acho que essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia. Beleza? Então acho que agora a gente pode partir para a conversa. Maravilha, Rafa. Porra, show de bola. Eu tô cheio de dúvidas aqui, mas eu queria abrir para a galera trazer algumas reflexões, alguma colaboração, algum insight que teve aí durante a tua apresentação, para a gente começar um pequeno debate aqui nessa. A gente tem, acho que uns 10 minutinhos mais, aí, Rafa, de perguntas e respostas. Como é que tá teu tempo aí? Tô tranquilo, até 8h30 tô sossegado, tô sossegado. 20 minutos? Tô Sensacional. tranquilo. Galera, alguém quer trazer uma percepção que teve, algum insight, alguma colaboração? Uma das telas legais que eu vi foi essa comunicação entre o que está acontecendo na base e o que está acontecendo no estratégico. Muitas vezes você tem a OKR num lugar muito distante, tu não sabe se o que tu está fazendo está realmente alcançando os objetivos que a empresa planejou. A estratégia é muito boa, a aplicação ficou um pouco vaga para mim, mas eu gostei bastante do comentário em si. Talvez possa ser aprofundado no livro, vou dar uma olhadinha, mas se puder comentar, eu agradeço. Aí, Tereza, acho que a grande questão é, né, OKRs, Long Range Plan, todas essas terminologias, essas metodologias, Balance Scorecard, quer que seja assim, né, de estratégia,
vai estar ali e vai estar disponível, é um artefato que conta com a estratégia, né? Dentro do livro e até no próprio Dynamic Flow, a gente diz o seguinte: quais são os mecanismos, e aí podem ser rituais, canais de comunicação e tudo mais, que você tem em prática dentro da sua organização, que vão garantir que essas informações elas estão cascateando, né? Então, às vezes as pessoas elas não têm nem essa consciência de que existe esse descasamento entre as informações. Então, acho que essa, por exemplo, essa é a provocação que a gente quer trazer com o modelo. Ó, tá conectado? Porque se não estiver conectado, você vai ter que pensar numa estratégia ou numa forma de garantir essa cadência e garantir essa distribuição, né? Então, acho que essa é um pouco da ideia. E aí, por exemplo, o modelo do Product Store Map, né, aquele mapa de produto que a gente acabou criando, é uma forma de você conseguir fazer essa linkagem entre, então o impacto é esse, a métrica de negócio é essa, o comportamento que a gente quer mexer é esse. E os entregáveis dos projetos que a gente está fazendo são esses aqui. Agora que a gente tem esse combo, né, essa fatia, a gente está conseguindo garantir consistência dessa fatia nos diferentes níveis da organização, assim, né? Então, acho que essa é um pouco da ideia. O Dynamic, por isso que eu chamo ele muito menos de um framework, muito mais de um modelo, né? A gente não quis trazer nenhuma receita de bolo, não, dentro do livro. Eu tive essa interpretação também, viu, Rafa? Tem ali um toolbox bem interessante, que não necessariamente a gente pode usar de ponta a ponta, mas que a gente pode fazer algumas intervenções aí na, na empresa. Essa o Canvas, que eu não assimilei o nome do Canvas. Você acabou de citar, qual é o nome do Canvas? O modelo de negócio Não, ou do, o Product Store Map, Product Store Map. ele fez muito sentido ali, cara, porque eu tenho essa dificuldade na hora de desdobrar a estratégia, como é que a gente passa isso, mantém isso consistente, né? A gente pode até ter um mecanismo de disseminar, mas como mantém isso consistente na organização para isso estar sendo revisto o tempo todo. Então, eu achei interessante a forma que tu colocou para que fique visível, no mínimo, ali para os times no dia a dia, e isso seja repensado em ciclos curtos, né? É uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, no dia a dia. Legal. E tem mais alguma contribuição aí? Algum insight queira trazer, Tamires? Eu queria compartilhar até, eu acho que um case, uma situação, queria ver qual a opinião do Albino. Eu estou numa organização que ela cresceu muito rápido, os principais desenvolvedores que desenvolveram o produto digital se tornaram CTO, VP, e por conta disso, eles interferem muito dentro do próprio dia a dia dos times que executam o produto. Ao mesmo tempo, eles entendem a necessidade de a gente precisa estruturar processos, precisamos ter alguém dono do produto, então eles contrataram essas pessoas para fazer esses papéis, mas eles frequentemente ultrapassam e vão direto no desenvolvimento para priorizar coisas que eles prometeram para clientes, enfim, a gente tem esse tipo de situação. E aí eu acho que tem muito do que você falou, Albino, da questão de quando a gente olha para flight level, de como as informações elas estão indo e vindo, de como a gente tem a percepção de quais são os OKRs da empresa e como que isso vem para o time. E eu acho que tem essa questão muito da estrutura mesmo. E eu queria um pouco da sua visão de, nessa situação, qual que seria o approach com esses que agora são executivos e que estão interferindo diretamente nessas camadas, meio que sem a percepção de a empresa cresceu e talvez a gente precisa deixar as outras pessoas que são talvez especialistas nos temas delas atuarem. Qual que é a sua visão disso? Assim? Qual que seria o approach nesse caso? Essa é uma pergunta muito legal, porque ela vai muito numa ideia de reconhecer que é muito provável que os modelos mentais dessas pessoas eles não foram atualizados para os níveis que elas estão agora, né? E aí, eu acho que a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente começa a se questionar. Então, como eu consigo apresentar para essas pessoas o que eu preciso delas agora? Ou como eu preciso que elas se comportem agora? Ou como elas atuem agora? Acho que essa é a primeira pergunta, assim, né? Essa conversa aconteceu porque às vezes as pessoas elas estão só operando do jeito que elas estão habituadas. Ah, beleza, eu tinha acesso a todo mundo mesmo, continuo tendo acesso e tal. Então, acho que ter esse tipo de conversa, e aí de um jeito muito estruturado, né? Então, levando, olha,
tá vendo? Esse tipo de situação que você traz aqui implica, né, nas pessoas ficarem, por exemplo, em dúvida do que é prioridade. Isso acaba gerando uma certa distorção sobre o trabalho que está sendo feito. E, poxa, isso aqui está atrapalhando, por exemplo, a atuação da pessoa gestora de produto, ou da pessoa gestora da área. E por isso, eu gostaria muito que você tivesse um momento com o time a cada 15 dias, onde o time pode te apresentar aquilo que está sendo feito, você pode dar o feedback, porque eu sei que o seu feedback ele é importante, e a gente possa, inclusive, manter esse loop de comunicação acontecendo, porque também existe um outro lado, né, que é de querer tirar essa pessoa do dia a dia, e que aí, para mim, não é a solução. A solução é a gente incluir. Então, é mais ou menos assim, agora a gente te traz o que a gente espera, a expectativa declarada, a gente mostra o porquê que aquela forma como você está atuando hoje, ela não está sendo efetiva, e a gente te traz uma alternativa que é de você conseguir continuar aqui de uma outra maneira contribuindo. Então, no Nubank foi um dos lugares que eu assim mais vi esse tipo de situação, porque foi a galera que viu a empresa crescendo de forma acelerada e que esses recombinados, assim, né, eles foram necessários. Agora a gente deu uma estabilizada nos últimos anos com um quadro de 7.500, 8.000 pessoas. Só que tem gente que está aqui desde da pessoa número 20, a pessoa número 30 e tal, né? Então, acho que esse modelo que eu acabei citando aqui, ele acabou sendo bem importante, mas pode acontecer daquelas pessoas elas serem mais, assim, né, terem pouca abertura a refletirem e tentarem remodelar a forma de atuar, que aí começam aquelas outras estratégias que são de, beleza, se você não está querendo fazer isso, quem que te influencia? Ah, então é uma pessoa que você confia muito e que eu conheço, então aí você vai até essa pessoa e vai tentar trazer para essa pessoa e fazer com que ela te ajude. Ah, eu vou ter que talvez atravessar você e chegar na sua chefe, no seu chefe, para poder. Talvez vai ser essa a estratégia para que aquela pessoa. Então, eu acho que todos esses pontos assim de reflexão, talvez eles acabam ajudando a gente a modelar o comportamento e tentar fazer com que a pessoa ela ajuste, né, o estilo dela assim. E aí eu fecho citando um autor que eu gosto bastante. Eu estou tentando lembrar o sobrenome dele, mas é do livro que foi escrito nos anos 60 de psicologia de liderança situacional. E que, para mim, até no Dynamic Flow eu uso ele quando eu conecto esses conteúdos com teoria U, assim, né? Que tem muito a ver com mudança de comportamento e tal. E aí eu acho muito legal porque não é que a gente está alterando o nosso estilo de liderança, não é que essa pessoa ela vai alterar o estilo dela de liderança. Se ela é uma liderança mais mão na massa, se ela é uma liderança mais comunicativa, se ela, isso tudo fica lá. São os pontos fortes dela e ela. Agora, dependendo da situação, do ambiente, ela vai ter que modular. Talvez ela vai ter que ser mais diretiva, talvez ela vai ter que ser mais colaborativa, talvez ela vai ter que ser usando todas essas fortalezas, mas agindo de um jeito diferente. E acho que quando tem esse tipo de crescimento, a pessoa tem que mudar o jeito de agir, não o estilo dela, assim. Perfeito, obrigada, Bino. Faz bastante sentido. Inclusive, vou começar a direcionar mais ou menos dessa forma. Muito obrigada. Rafael, é a primeira vez que eu vejo essa variável no tabuleiro, assim, do modelo mental, assim, do, que vocês estão falando. Isso é muito interessante, cara, porque de certa forma explica tudo, né? Explica todas as barreiras que a gente encontra nas organizações e a necessidade de fazer, de hackear de forma diferente cada organização, né? De não querer instalar frameworks. Cara, é muito interessante. Tu citas alguma coisa em mais detalhes no livro com relação a esses modelos mentais, essa, ou como a gente pode intervir, né? Você deu um exemplo agora, né, de intervenção, mas como é que a gente faria para mapear esses modelos e como é que a gente pode fazer, hackear talvez, né, de uma forma, né, sustentável, saudável, assim, hackear na palavra boa, na boa forma da palavra. Não, mas eu acho que até pelo processo mesmo, né, de você gerar atalhos ou outras configurações, assim, né, em busca de um resultado, assim, eu gosto do hackear, faz super sentido, é como se você estivesse buscando reconfigurar aquele ambiente, né, recombinar, reconstruir aquele ambiente, assim, né, e eu acho que é um pouco dessa ideia que
E aí, eu tenho me sustentado muito no modelo do Otto Scharmer da teoria U, assim. No livro, né, tem um capítulo que é só sobre ele. E porque o que que eu gosto, Xande, assim, do Otto? Ele faz a gente se questionar, especialmente numa camada mais superficial, quais são os nossos modelos, para depois a gente conseguir questionar esses modelos, para depois a gente se colocar numa situação onde a gente está aberta como pessoa a reconfigurar esse modelo. E aí ele traz ali, né, várias vozes ou três vozes que dificultam a gente a chegar nessa reconfiguração de modelos mentais. Que ele fala da voz do julgamento, que aí é muito uma ideia de a gente automaticamente ignorar as questões porque a gente diz isso não vai funcionar, ou o cinismo, que é muito daquele aspecto ácido do tipo assim, já tentaram trazer isso aqui e não vai funcionar. E vem uma última voz, que para mim ela é a mais difícil, que é a voz do medo. E que ela é aquela que você se coloca numa situação de por que que eu vou querer mudar? E parece que tá tão lógico que a gente precisa mudar, mas para que mudar, né? Ou será que eu vou ter capacidade de lidar com esse novo ambiente que vai surgir? E aí, eu acho isso interessante porque é um tipo de frame que ajuda a gente a pensar de forma mais estruturada e sistêmica na organização, mas também ajuda a gente a pensar como pessoas, como indivíduos. E aí, cada pessoa tem o seu repertório, cada pessoa vai ter ali a sua forma de interpretar o ambiente, a forma de lidar com medo. Tem gente que lida. Por exemplo, sou uma pessoa que, quando eu estou numa situação que eu estou com medo, eu busco muitas certezas. Eu vou atrás, aí eu começo a fazer um monte de pergunta. Não, 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 até testar e estressar a situação e falar assim, pô, não faz sentido nenhum, vai, agora vou fazer, porque tem gente que lida com medo de um jeito que é nem se mostrar disponível. Tem gente que. E aí a gente consegue fazer essas relações com as organizações também. Então, eu acho que o Teoria U tem sido a forma que tem me ajudado a tentar mexer em modelos mentais, assim, né? Mas não é fácil, né? Porque quando a gente está falando de modelo mental, a gente está falando de crença, a gente está falando de história, a gente está falando de o que fez com que a pessoa chegasse até ali daquela forma. A mesma coisa para as organizações. E eu acho que a grande questão que eu tenho repensado cada vez mais é de a gente não achar que a gente vai ficar toda hora destruindo e reconstruindo as organizações, mas é que a gente vai ficar evoluindo essas organizações, a gente vai pensar em formas de evoluir. E por isso que eu faço um pouco dessa brincadeira com o tudo vira ágil, assim, porque às vezes isso traz um tom de que o que foi feito até então não fazia sentido nenhum e que agora o ágil vai resolver todos os problemas do mundo. E o que o mercado está mostrando para a gente agora na prática é que quem veio com esse discurso ou quem comprou esse discurso está cansado desse discurso. Porque, primeiro, que gerou uma tensão dentro do ambiente, e segundo, que às vezes os resultados que eram esperados, por conta de todos esses elementos aqui que a gente foi falando sociais e dos modelos mentais, a mudança não aconteceu. Então, para a mudança acontecer, a gente tem que ter uma conversa mais além dos frameworks, né? Além dos métodos, além dos modelos. É fantástico. Acho que tem que criar essa ciência aí de como mapear. Primeiro passo, se você vai mudar uma organização, mapeie os modelos mentais envolvidos no, que eu acho que vai ajudar tanta coisa. Lu, ligou a câmera aí? Vai falar alguma coisinha? Não? Não, foi só pra fazer força aí com quem tá com a câmera ligada. Ah, muito bom. Muito bom. Agregou, agregou. Gente, temos aí mais 7 minutinhos. Alguém tem mais outra contribuição a dar? Ou reforçar alguma coisa que vocês queiram? Aproveitem, cara, para conseguir horário com esse cara de novo. A gente vai conseguir falar com o Papa antes, porque ele é mega concorrido. Isso é um privilégio que a gente está tendo aqui. Eu acho que eu só queria falar que o modelo que você apresentou, Albino, que é aquele modelo que mostra impacto, outcome e output, eu achei muito interessante. Eu tenho tido bastante dificuldade em conseguir fazer os times pensarem como que eles desdobram a estratégia. Hoje a empresa tem OKRs gerais da empresa, mas o time não consegue pensar em como desdobrar isso para o nível tático e para o nível operacional. Então, isso eu já vou pegar um pouco desse modelo para tentar fazer eles refletirem sobre, beleza, então vamos pensar talvez de outra forma, vamos
usar talvez esse modelo para pensar em impacto, output, outcome. Eu achei isso muito, muito legal mesmo. Então, eu queria só deixar esse ponto que eu achei extremamente interessante e dar parabéns pelo livro. Eu achei muito, muito relevante. Vou com certeza aproveitar bastante a leitura. Eu acho que é super importante para quem está atuando com isso dentro das empresas hoje. E olha que coisa interessante também, eles têm uma ferramenta chamada mapa causal, que a gente fala no livro, que é um jeito de você ir, por exemplo, consumindo. Então você pega o artefato de estratégia, os OKRs, ou o artefato de estratégia, o seu plano de negócio, o artefato, qual é esse artefato de estratégia? Aí você lê como pessoa que está interpretando ele. E aí você começa a identificar, isso aqui parece ser impacto, isso aqui tá com cara de ser um acionável, entregável, isso aqui. E aí você começa a jogar isso. Aí, a partir do momento que você joga isso dentro de uma nuvem, você vai começando a tentar criar as conexões. Olha, então parece que esse é o desejo, essa é a ambição da organização, é dessa forma que ela está imaginando chegar lá. Aqui a organização está colocando uma camada intermediária que é a perspectiva de quem é o cliente, usuário, e ela está tentando influenciar isso, porque ela quer gerar aquele impacto. Então, você monta um mapa causal desse, e aí você fala assim, tá, agora eu consegui gerar um entendimento. E aí eu vou tentar circular esse entendimento. Então, eu vou chamar, por exemplo, uma pessoa executiva, vou chamar o time, vou chamar para dizer, galera, vocês estão entendendo o que está acontecendo com essa linha lógica aqui para a decomposição dessa estratégia? E eu acho que esse está sendo um exercício também bem interessante que eu tenho pelo menos acompanhado nos últimos anos, porque tem a corrente do Dave Snowden lá do Kinevin falando sobre sense making, né? De você criar esse sentido dentro dessa sensibilização do que você vive no dia a dia e tudo mais. E muito da base do sense making é de você conseguir captar histórias ou captar conteúdos e aí você ir tentando trazer esse significado para os conteúdos. Então, o mapa causal, para mim, é uma dessas formas carregadíssima de viés, porque você tem a sua forma de ler aquele ambiente, eu vou ter a minha, o Xande, a Lua, cada pessoa vai ter a sua. Mas aí o que eu acho legal do sense making, por exemplo, é você trazer diferentes pessoas para elas validarem se o seu entendimento está fazendo, e aí você refina, e aí você gera um conhecimento coletivo. Aí você refina, gera um conhecimento coletivo. Então, por que, por exemplo, eu tenho visto muitas empresas investirem em escrita ao invés de apresentação em PowerPoint? Porque o ato de você fazer o download na escrita e depois o ato de você circular aquele conteúdo para comentários, edições e coisas do tipo, é para gerar esse conhecimento coletivo, né? Então, acho que. E aí a capacidade. Aqui eu tiro o chapéu, por exemplo, para ChatGPT e outras linguagens aí de processamento, né? E linguagens generativas. Porque elas podem nos ajudar a ter uma certa produtividade com relação a isso. Desde que, desde que a gente embuta contexto e a gente enriqueça aquela interação, porque caso contrário, a qualidade do resultado final ela é deplorável. E aí eu digo deplorável porque é uma máquina de probabilidade, né? Então, a probabilidade daquele output ter qualidade é ínfimo sem contexto, sem enriquecimento, sem troca, né? Então, é, eu já vi aí de trabalho nos MBAs que o pessoal foi lá no ChatGPT, pegou a primeira resposta, copiou e colou, tá escrito. E aí, agora, como professor, né, eu fico usando o avaliador. Assim, eu falo, ô, prompt, me ajuda a dar uma resposta para isso aqui, ó. Lembra que tá, enfim. Aí o prompt me dá, olha, o índice de geração dessa resposta através de alguma linguagem generativa foi de tanto. Por isso, as respostas estão muito genéricas e tal, e tal. Então a galera acha que tá enganando a professora e o professor, mas tá se enganando, na verdade. Dá tempo de te enganar um pouco mais, viu, Rafa? Nem todo professor consegue fazer Fato, fato, fato. Verdade. essa validação. Gente, ó, tem mais 2 minutinhos, talvez caiba mais uma pergunta aí. Alguém tem mais uma contribuição a dar? Não. Rafa, meu amigo, obrigado. Tivemos aqui em setembro. Não vejo a hora de você estar aqui com a gente de novo. Vamos preparar aquele peixe especial para a tua chegada. Convido a quem
Quem ainda não faz parte do Agile in the Jungle, se inscreva, aproveita aí o cupom de desconto que a gente está deixando para vocês e nos vemos aí em setembro para fazer uma grande celebração ao nosso propósito e vamos ajudar a melhorar a nossa região aqui com a tua participação. É isso, obrigado, obrigado demais pela acolhida de sempre, assim, né? Contem comigo, o que vocês precisarem, eu tô por aqui, a comunidade do Norte, né? O pessoal de Manaus, o pessoal de Belém, enfim, né? O Tassafo, enfim, são comunidades muito fortes que acabam ajudando a gente a ir disseminando conhecimento, né? Muita gente me pergunta assim, pô, mas por que se envolver com comunidade, né? E aí tem um aspecto que é identidade. E a comunidade ágil, quando eu penso na nossa identidade, eu vejo que essa troca genuína de conhecimento, essa coisa da gente tentar capturar os conhecimentos e depois aplicar nos nossos dias, né, no dia a dia, e depois trazer de novo, sistematizar, né, eu acho que é um pouco do que faz com que a gente seja tão especial, assim, como comunidade. Então, eu acho que fica aqui. Vai ter o Agile in the Jungle agora em setembro, mas teremos a Agile Brasil em Sergipe esse ano, que assim, né? Então, para quem está também afim de ir para a praia, né? Temos um evento ali no finalzinho de outubro, começo de novembro, lá em Sergipe, lá em Aracaju. Segundo semestre não falta evento ágil aí. Você Não pode falta. você vai colocar seu paraquedas, mas vai bombar. Gente, É isso. obrigado aos guerreiros que ficaram até o final aí para prestigiar. Nos vemos aí no Agile in the Jungle. E um grande abraço, Rafa, mais uma vez, gratidão. Rafa, a gente gosta de graça. Não precisa de esforço para gostar desse cara, ele é fantástico. Valeu, gente. Valeu demais. Bom Um abraço. descanso. Até Grande mais, abraço. tchau. Nos Boa vemos. noite, Tchau. Até parabéns, mais, pessoal de pessoal. Boa noite. Tchau. Um Valeu, abração. pessoal. Boa noite. Parabéns. Tchau.